tudo bem? Estamos aqui para compartilhar informações sobre o Ministério do Adolescente na União Nordeste Brasileira. A União Nordeste Brasileira possui 198 mil membros batizados, sendo 33.660 adolescentes entre 13 a 17 anos, o que corresponde a 17% do total de membros batizados nos 6 estados que compõem a União Nordeste. No território da UNEB, são mais de 8.565 pequenos grupos, envolvendo todas as faixas etárias, sendo 599 de adolescentes, o que corresponde a 7% dos PGs no nosso campo. Mas não para por aí. Nossa meta para 2014 é atingirmos a marca de 1.000 pequenos grupos de adolescentes. Saber quais são as expectativas dessa galerinha quanto à sua liderança é de suma importância para desenvolvermos um trabalho atraente e eficaz com os adolescentes. Por isso, sempre realizamos enquete com temas como: o que se espera do Ministério do Adolescente? Como você irá ver agora. O que você espera do Departamento de Adolescente? Eu acho que tem que ter mais programações, falando sobre namoro, falando sobre gírias, falando sobre comportamento, sobre influências também, que o adolescente é muito influenciado hoje em dia. Para você, o que é que você espera do Departamento de Adolescente? Eu acho dicas assim para os adolescentes viverem melhor, algumas formas de se divertir na maneira que a gente pode viver e se divertir, ajudas também, programações, tipo um festival, alguma coisa que a gente possa se reunir e fazer novos amigos. Acho que isso é bem legal. Assim, eu espero mais dinâmicas, mais atenção para os jovens, adolescentes, que tem alguém para dar conselhos, ajudar. E também algumas saídas em grupo dos adolescentes e tal. Tipo, eles fazerem mais congressos jovens, falarem sobre assuntos que interessam aos jovens nos dias de hoje. Eu acho que seria bem legal fazer, dividir em tópicos e fazer debates entre grupos de adolescentes sobre temas que nos interessam. E seria assim uma oportunidade legal de conhecer novas pessoas e também conhecer mais sobre a nossa religião e como nós devemos ser. Assim, a coisa que eu mais gosto na igreja é música, e uma das coisas que envolve muitos jovens, principalmente os adolescentes, é a música. Eu acho que seria bem legal fazer assim um congresso a nível de associação, só sobre música, falando sobre isso, no que é que todo mundo poderia ajudar. É uma coisa que poderia motivar muito todos os jovens da igreja e adolescentes também. O que você acha do Departamento de Adolescente criar um programa online? Uma coisa que reúna todos vocês de forma virtual. Você acha que era uma ideia legal? Sim, seria pelo fato que todos os adolescentes hoje vivem na internet. O meio deles de comunicação e tudo mais é pela internet. Bom, o departamento de adolescente hoje na igreja muitas vezes é meio falho, eu acho, porque muitas vezes não acompanha os adolescentes como deveria. Então, às vezes, para evitar que saiam alguns da igreja, como já via acontecendo, então, um acompanhamento mais próximo com seus adolescentes, né? Atividades mais dinâmicas, saídas com eles, entre os amigos, é sempre bom para melhorar a convivência entre a igreja e os adolescentes. Assim, identificaremos mais rápido quais pontos devem ser melhorados, ampliando as chances de sucesso na realização dos nossos projetos. Além disso, temos como objetivos envolver adolescentes na comunhão, através da leitura diária da Bíblia e lição da escola sabatina, no relacionamento, utilizando PGs como ponto de encontro, estreitando laços e criando novas amizades sólidas e verdadeiras. E na missão, motivando adolescentes a participarem de projetos tais como distribuição de literatura, estudos bíblicos e pregação da palavra. No vídeo a seguir, iremos ver o poder transformador de uma amizade na vida de um adolescente. Ele é bom de bola e curte aquilo que a adolescência traz de melhor, mas digamos que nem sempre foi assim. Eu era bastante tímido, porque muita gente fazia bullying comigo, me chamava de gordo. Então eu também me tentava afastar das pessoas. Se não gostava de fazer trabalhos em grupos, que as pessoas também cobravam mais de mim, porque eu usava óculos e diziam que era um nerd, e me passava os trabalhos todinhos, fazia praticamente o trabalho todinho, porque diziam que era nerd e tinha que fazer isso mesmo. E eu era basicamente escanteado também das coisas. Tinha sido vítima de bullying na escola, então ele teve agressão física, emocional e psicológica. Estava fazendo tratamento com psicólogos, com psicopedagogos, tomando remédios.
E foi uma fase muito difícil, muito sofrida pra gente, né? Tanto pros pais como pra ele, se adaptar a isso. E enquanto na escola era difícil ter uma boa convivência, foi perto de casa que Léo fez bons amigos. Andresa e Arthur, e eu vivi com eles desde que eu nasci. Andresa, eu cheguei, mãe chegou comigo na barriga, e Andresa já tinha nascido. Andresa é 1 ano mais nova, e Arthur ainda estava para nascer. E ele é meu vizinho, assim, de porta do lado, a gente faz as coisas juntos. A avó dele também sempre cuidou de mim. Quando a gente se mudou para esse prédio, para esse apartamento que a gente ainda mora nele, eu estava grávida de 3 meses, Leonardo. E a gente se identificou com Dona Irene, que é a vizinha, que ela criava a Andresa, que é uma adolescente, também tem 1 ano mais velha do que Léo. E depois nasceu outro filho, o Arthur. E eles cresceram juntos, cresceram os 3, uma escadinha, um mais velho, um mais novo e Léo do meio. Então como Léo é filho único, foram como se fossem 3 irmãos. E como uma coisa boa leva a outra, foi com as novas amizades que Leonardo começou a conhecer o amigo maior. E eles foram crescendo juntos, e essa família é da Igreja Adventista. Eles iam com aquelas fardas azul, branca, e eu achava interessante. A Andresa e Arthur fizeram o convite para ele participar desse evento. Quando chegou lá, ele foi super bem acolhido. Apesar dele não ser da mesma, né, doutrina, ele foi muito bem acolhido. E ele começou a se identificar e começou a participar do momento dos desbravadores. Do Clube de Desbravadores surgiu a necessidade de conhecer um pouco mais da Bíblia, até que veio o convite. Eu achei um pouco estranho porque era um dia diferente do que eu ia. Eu era no domingo de manhã e agora seria no sábado. Então no sábado para acordar cedo seria um pouquinho chato, mas eu fui. E primeiramente eu fui e me levaram para uma sala atrás da igreja que era a sala dos adolescentes. Ele se sentia muito bem. E pra gente foi muito bom, porque ele começou a participar do estudo bíblico, porque quando ele ia comigo pra minha igreja, ele não se identificava muito. Ele não gostava de participar da missa, ele achava muito complicado entender todo aquele ritual. E quando ele começou, ele também tinha uma aversão à Bíblia. Ele achava que a Bíblia era escrita pelos padres, e os padres eram que queriam fazer a cabeça das pessoas. Ele sempre dizia isso e eu tinha muita tristeza sobre isso. Até que um dia eu disse para Deus, eu entrego meu filho ao Senhor. Faça dele o que você quiser. Foi aí que Deus ouviu e abriu uma porta. Quando de repente Luciene ligou para mim, Carolina, olha, tem uma vaga para o congresso. Houve uma desistência, tem uma vaga. Você não gostaria de mandar a Léo, não? Eu disse, eu não sei se ele quer ir, porque ele só se interessava pelas atividades dos desbravadores, né? E ela disse, pergunte a ele. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ela disse, não, eu pago pra você. Aí eu perguntei, consultou ele disse, quero ir, e foi. E foi no Adole que Leonardo conheceu o testemunho do cantor Jefferson Pilar. Gostei do testemunho dele porque ele tocou em mim. Eu senti alguma coisa que o testemunho dele fosse para mim. E quando ele disse que quem tiver uma tristeza com a família ou tristeza com alguma coisa que estiver passando, vem aqui para frente que vamos orar. E eu fui. Eu gostei. E queria ir também que ele orasse por mim. Ele voltou do congresso e quando eu olhei para ele estava uma pessoa assim completamente diferente. Sabe, como se tivesse uma luz assim ao redor dele. E eu olhei e ele chegou e disse, mamãe, quando houve um louvor lá, e aí quando eu ouvi esse louvor, uma coisa ruim saiu de dentro de mim. E eu senti uma paz, eu senti uma coisa tão boa que eu quero ser crente. Mais uma vez estou aqui, Senhor. Também queremos capacitar adolescentes à ação, através de projetos sociais em parceria com a ASA, como, por exemplo, a realização de um sopão, objetivando desenvolver nos mesmos um senso de solidariedade que reflita o caráter compassivo de Cristo na vida de cada um deles.
Desenvolver a autoestima do adolescente através da sua realização pessoal, do seu compromisso e testemunho. Todos não tinham muito autoestima antes de formar um grupo de adolescentes, antes de começar os pequenos grupos, que foi o início de tudo isso. Antes só chegávamos na igreja, assistir o culto e ir embora, não atuávamos bem na igreja. Então, a partir que formamos o grupo, fomos crescendo cada vez mais espiritualmente, principalmente. Vamos dizer assim, era como membros normais, só vinha para a igreja para sentar no banco, voltar para casa. E nós, como adolescentes, nossa vida era vir para o clube de desbravadores, brincar, dentro da igreja não ficava no culto, estava sempre ali conversando, não levava a sério as coisas da igreja, sempre levava as coisas na brincadeira. E o que mudou na nossa vida, que eu creio também na vida deles, foi essa questão, a nossa vida espiritual, o nosso compromisso com Cristo. Eu acho que isso mudou muito. A gente pôde reavivar a nossa vida espiritual. Não tinha tanta oportunidade na igreja, a gente não tinha espaço, não tinha voz, até que ano passado a gente teve outra diretora que veio, que mudou realmente o nosso perfil, né? Na igreja, a igreja viu o quê? Os adolescentes como os brincalhões, que não queriam nada e tal. Mas hoje não. Hoje eu tenho 17 anos, eu fiquei até surpresa que esse ano eu já tenho um cargo na igreja, sou diretora de comunicação e vice-diretora do Clube de Desbravadores. E o Lucas, meu irmão, tem 15 anos, é diretor de sonoplastia, né? E assim, os adolescentes criaram mais espaço. Tem outros também que não estão aqui, que é o Israel, que é diretor de desbravador, o Felipe também. Todos pegaram cargo na igreja. Então, assim, a gente já ganhou um voto muito maior, né? A gente cresceu já nisso, em questão de confiança. Espiritualidade nem se conta. Para que tudo isso funcione perfeitamente, temos que contar com líderes que pensem e trabalhem em sintonia com o departamento do Ministério do Adolescente. Para isso, realizamos treinamentos para professores, capacitando esse time de voluntários para melhor atender às necessidades das igrejas. Inovar, quebrar paradigmas e compreender o mundo dos adolescentes. Foi com estes objetivos que a sede administrativa da Igreja Adventista para o Nordeste do Brasil reuniu cerca de 200 líderes de adolescentes adventistas dos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As palestras deram lugar a brincadeiras com bolas, jogos com aplicação bíblica, corrida com bexiga, tudo com criatividade para mostrar aos líderes dos adolescentes adventistas que trabalhar com essa faixa etária é outro papo. E eu estou achando maravilhoso aqui esse treinamento. Agradeço a Deus por ter me trago aqui, porque com certeza estou voltando para o meu distrito com muito mais ideias, criativas, que com certeza eu vou colocar em prática para que os nossos adolescentes estejam cada vez mais firmes na igreja e na presença de Deus. Os professores contarão com materiais de acompanhamento que irão auxiliar nas atividades e levantamento dos dados do pequeno grupo, realizando avaliações mediante a pontuação por atividade desenvolvida. Como ações desenvolvidas, temos estudo em grupos semanalmente com a finalidade de desenvolver dons e talentos. Também temos congressos de juvenis e adolescentes, possibilitando maior envolvimento com a missão, aprendizado e testemunhos, sem falar do momento de descontração. E não para por aí. Também realizamos vigílias com adolescentes, abraço grátis, gincanas, jornada espiritual, missão Caleb, projeto Eu Conheço Minha História, escola cristã de férias, palestras sobre namoro, sexualidade, profissões, drogas, missão, comunhão, duplas missionárias e pregações. Como ferramentas e materiais, contamos com lição de pequeno grupo e DVD com músicas e aconselhamento, sermonário das quartas de poder, Jornadole, lição de pequeno grupo da Divisão Sul-Americana, Facebook, Adole Nordeste e Twitter. Testemunhar das maravilhas que Deus tem feito na vida de um adolescente é uma atividade muito importante. Eles se identificam quando veem outro adolescente compartilhando experiências e se sentem motivados a participarem e se envolverem nas atividades missionárias, como veremos a seguir na história de William Macário. Eu já tinha participado do pequeno grupo na casa da minha avó, com os adultos. Aí iam várias crianças no pequeno grupo deles, mas sempre ficavam conversando e brincando. Teve uma reunião, assembleia na igreja. Aí perguntou, tem um pequeno grupo das crianças, quem é o líder? E não tinha ninguém. Aí a minha prima pegou e me empurrou. Aí eu fui pra frente, aí eu comecei a gostar, a gente foi trabalhando. A partir daí, ele hoje tem essa paixão de quando chega a hora, que ele observa que as crianças não chegam, e ele diz, mãe, eu vou na casa deles.
porque eles vão se sentir cada vez mais especial. É uma amizade, é como se fosse uma família no pequeno grupo, onde a gente debate, conversa, brinca. E isso realmente mostra como o William tem realmente paixão por isso. Cada vez que a gente fazia, mais crianças iam aparecendo e a gente tinha que dar um jeito de prender eles. Então a gente começava a criar peças, sempre tinha peça da volta de Jesus, cantamos, dividimos vários grupos para dinâmicas, aí temos a lição, nós passamos, nós temos que focá-los em Deus. Cada sexta nós temos um alvo das ofertas, também temos o Decifrando Enigmas, para fazer com que eles queiram aprender mais e mais. Trabalhar no pequeno grupo me estimulou cada vez mais, porque você falando do assunto de Jesus para as crianças, você também tem vontade de falar para os adultos. Então é nas pregações que eu falo o que eu falo para elas. Então, cada vez que eu vou falando para elas, a vontade vem de também falar para os outros. Eu fico realmente emocionada com o William, com o meu filho, porque às vezes eu é que acho que ele não tem, às vezes, essa capacidade. Tem vezes que ligam para poder o William empregar em algum lugar, fazer alguma participação. Eu digo, William, você não estudou, não dá para você ir pregar. E isso foi um dia que ele estava vindo da escola e queriam que ele pregasse uma semana de oração jovem. Eu disse, é semana de oração jovem, não dá para você. Ele, quando chegou, pegou o livrinho e disse, dá sim, mãe, eu vou pregar. Eu disse, William, você não vai conseguir. Então tem momentos que às vezes eu não acredito na capacidade dele. E quando eu vejo que realmente ele faz e realiza mais do que eu esperava, aí isso cada dia mais está me deixando realmente entender que não importa, é Deus que o usa. Você vê que eles estão aprendendo. Quando eu estou falando no pequeno grupo, eles já começam a responder as perguntas, o assunto. Então você fica cada vez mais alegre, porque sabe que eles estão aprendendo sobre Jesus. Na igreja também, quando estou pregando, as pessoas se emocionam, outros começam a chorar, outros falam, no final vão me abraçar. Você sente que aquelas pessoas aprenderam o que você queria falar, sente que elas foram tocadas por Jesus. Não devemos nunca impedir das crianças fazerem a obra, porque quando eles são usados por Deus, realmente faz a diferença. O resultado de tudo isso está sendo, para a honra e glória de Deus, conseguindo almas para Jesus, porque do PG do William nós já conseguimos crianças a se batizarem, a descerem as águas. E esse é o objetivo maior, né? De vermos crianças no reino do céu. O desejo para o meu PG é que ele possa crescer cada vez mais, sempre se renovar com cada criança, que eles possam sempre aprender mais e que possamos ficar sempre fortes no pequeno grupo. Crescer com mais pessoas, crescer espiritualmente, crescer mentalmente, crescer em todos os sentidos. É isso que eu espero para o pequeno grupo. Vale a pena incentivar as crianças, porque no futuro elas aqui irão nos ajudar. Elas irão sair pregando o Evangelho e nós iremos olhar para trás e ver o que a gente plantou. Este é o nosso sonho, ver todos os adolescentes da União Nordeste Brasileira envolvidos na comunhão, relacionamento e missão, compartilhando valores e mostrando que todos, grandes ou pequenos, temos um futuro de esperança.